Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre curva de calibração, que é um procedimento bastante comum em espectrofotometria, que na verdade é você construir um gráfico no qual você varia uma concentração conhecida e mede as absorbâncias. Depois você insere uma informação de uma absorbância de uma amostra desconhecida e tenta encontrar nesse gráfico o valor correspondente à concentração. Então, como eu disse, é muito comum esse tipo de procedimento num laboratório que usa um espectrofotômetro, né, a construção dessa curva de calibração. E para construir essa curva de calibração, eu vou usar o simulador do PET novamente, ok? Eu vou exemplificar construindo a curva de calibração do permanganato de potássio, que é o método empregado, por exemplo, para determinar a dosagem de permanganato de potássio em comprimidos vendidos em farmácia. Então, primeiro eu vou preparar uma solução mãe, né? Deixa eu chamar aqui de solução mãe, no qual eu vou numa balança analítica e vou medir 1,5083 gramas desse permanganato de potássio e diluir para um balão de 1 litro. Aí vou ter uma concentração aí de 0,01 mol por litro. Depois disso, eu vou fazer as diluições. Eu vou pegar 1 ml dessa solução mãe e diluir num balão de 100 ml, o qual vai dar uma concentração de 100 micromol por litro. Depois eu vou pegar 2 ml da solução mãe e diluir para um balão de 100 ml, tendo uma solução de concentração de 200 micromol. Faço isso sucessivamente com 3 ml, uma solução de 300 micromol por litro, 4 ml e finalmente pego 5 ml da solução mãe e diluo também para 100 ml, tendo uma solução aí de 500 micromol por litro. Observe-se aqui que no esqueminha as cores foram ficando mais intensas, porque na verdade eu estou aumentando a concentração desse permanganato de potássio nesses balões de 100 ml. Então aqui está feita as diluições. Agora eu vou pegar aqui uma amostra, né? Vou pegar uma amostra, posso pegar a amostra de 500 micromol por litro e vou determinar no espectro ultravioleta visível qual o comprimento de onda correspondente ao máximo de absorção dessa solução. Então eu estou aqui no simulador da lei de Beer do PET. No nosso exemplo é uma solução de permanganato de potássio. Então aqui eu vou simular, vou colocar aqui no permanganato de potássio a solução. E a concentração que nós vamos usar é uma concentração de 500 milimol. Estou usando uma cubeta de 1 centímetro de caminho óptico, como exemplo. E agora eu vou fazer uma varredura. Eu vou medir a absorbância em função do comprimento de onda. Então nós vamos começar aqui em 380. Eu vou ligar o equipamento. Agora eu vou aumentar 20 nanômetros. Eu vou para 400 nanômetros e observo a absorbância de 0,16. Vou para 420 e 0,12 e vou fazendo essa varredura, dos comprimentos de onda e vou ver qual que vai ser a absorbância máxima obtida. Então vou 440, 0,13 e vou colocando esses dados aí numa tabela. E vou fazendo isso sucessivamente. Então, como vocês podem observar aí na tabela, eu tenho os comprimentos de onda em função da absorbância. Agora, com esses dados da tabela, eu vou construir um gráfico aqui no Excel, onde o eixo X vai ser os comprimentos de onda em nanômetros e o eixo Y vai ser a absorbância. É claro que na tabela aqui eu já consigo identificar o comprimento de onda da máxima absorção é 545, mas vamos graficar para mostrar para vocês. Então eu seleciono aqui as duas colunas, eu vou aqui inserir um gráfico de dispersão e seleciono aqui. Então aqui eu observo, vou ajeitar esse gráfico aqui. Vou começar aqui a escala
a partir de 350, né? E observa aqui que esse ponto aqui é o máximo da absorção que acontece aí num comprimento de onda de 545. Então, vou selecionar o comprimento de 545 nanômetros para a construção da curva de calibração. Então, voltando naquelas diluições da solução mãe do permanganato de potássio nos balões de 100 ml, como vocês podem observar aí na imagem, eu vou medir a absorbância de cada balão desse, de cada solução nessas concentrações de 100 até 500 milimol. A única coisa aqui que eu preciso ajustar é o comprimento de onda, que é 545, que é o máximo de absorção que nós obtivemos lá quando fizemos a varredura. Então, selecionei o comprimento de onda, eu vou começar a fazer a medida. Antes de medir as soluções padrão, eu preciso determinar o branco. O que é o branco da solução? É o solvente, somente o solvente. Como no caso aí era água, eu vou medir o branco, que está com concentração de 0 milimol. É lógico que eu vou medir aqui e vai dar 0, porque ela está transmitindo tudo, está absorvendo nada. Mas se estivesse dando algum valor, eu tenho que descontar as concentrações da solução de permanganato do valor do branco, porque o solvente é o mesmo em todos os casos. Então, agora eu vou partir da solução de 100 micromol por litro e vou medir a absorbância num comprimento de onda de 545, obtendo aí o valor de 0,20, como vocês podem observar aqui no displayzinho. Agora eu vou para a concentração de 200 micromols por litro, obtendo aí o valor de 0,40. E vou trocando a solução e medindo a absorbância, até o balão de 500 micromol. Então, para 300 micromol por litro, 0,60. Para 400 micromols por litro, 0,80. E para o balão de 500 micromols por litro, temos aí o valor de absorbância igual a 1. Então, aqui agora está na figura, vocês podem observar o resumo das absorbâncias em função das concentrações das soluções padrões. Muito bem. Então, de posse daquelas informações, eu volto aqui no Excel e vou plotar um gráfico onde o eixo X vai ser as concentrações em milimol por litro e no Y os valores de absorbância. Depois eu vou mostrar para vocês que a relação de concentração e absorbância não precisa necessariamente ser em concentração em quantidade de matéria. Pode ser em concentração, por exemplo, miligrama por litro, grama por litro. Depende aí da conveniência. Mas aqui no caso, como nós medimos balões em micromol por litro, então vou deixar aqui a concentração em micromol por litro. Para plotar o gráfico, então, eu seleciono aqui as duas colunas, inserir um gráfico aí de dispersão, posso qualquer um aqui, dispersão com linhas suaves, e obtenho então uma reta, que essa é a grande característica da curva padrão, é você obter uma função matemática de primeiro grau, que é muito mais fácil de se trabalhar, extrair assim os parâmetros matemáticos. Eu vou ajustar esse gráfico aqui, tirando essas grades, que para mim são muito inconvenientes, então eu tiro a grade, tiro essa legenda aqui. E aqui em cima, aqui, ó, vocês podem observar que eu posso mudar o layout do gráfico, né? Eu posso escolher um layout onde eu possa colocar aí as legendas ou os eixos, né, na escala. Então eu vou escolher esse aqui, por exemplo, o layout 5, né, onde ele me fornece até cada valor de ponto aqui. Mas se esse layout não for interessante para vocês, não tem problema, pode selecionar outro tipo de layout. Tá? Escolher esse layout aqui sem. Vou tirar as grades novamente, parece que não adiantou nada ter tirado anteriormente. Tirei, e aqui eu posso mudar, né, posso escrever aqui os eixos, né? Então aqui no caso é concentração. Concentração em micromol. Então eu vou aqui inserir o símbolo de micro.
micromol por litro menos 1. E aqui também eu posso escrever aqui no eixo, no caso aí é a absorvância. Pronto, aqui no título do gráfico eu vou escrever curva padrão do KMNO4. Ok. Bom, o que é importante obter desse gráfico? A equação da reta, né? Então, para obter a equação da reta, eu seleciono o gráfico, botão direito do mouse, adicionar linha de tendência. Como é um gráfico de função linear, eu deixo marcado aqui linear, eu vou exibir o r², a equação do gráfico, e o valor do r², que é o coeficiente de correlação linear. E está aqui inserido. Lembrando que o r² igual a 1 significa que os pontos estão alinhados a uma reta, e que o valor de y corresponde à absorbância, o x é a concentração. Agora, o que é importante no caso da simulação? Que eu vou determinar aí a concentração de uma amostra desconhecida. Se eu for no simulador e medir a absorbância de uma amostra que eu desconheço, eu vou ter o valor da absorbância. Então, por exemplo, não conheço a concentração, eu meço o valor da absorbância de 0,86, utilizando aí a equação da reta, né, onde está o y, eu coloco 0,86 e determino o valor de x. Então, determino o valor aí da amostra desconhecida. Então, é assim que se trabalha com uma curva de calibração. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. E nos vemos no nosso próximo encontro. Obrigado.